Você é uma pessoa emocionalmente estável ou instável? Você sabia que a instabilidade emocional é uma das grandes causas dos naufrágios nos relacionamentos? Ou até mesmo na ausência de relacionamentos. Pessoas que não conseguem um relacionamento porque elas são emocionalmente difíceis, instáveis. Agora, o que é uma pessoa emocionalmente instável? Eu vou te dar aqui alguns exemplos e você vai poder entender melhor. Vamos lá. Pessoas que oscilam entre amor e ódio numa velocidade. Agora está falando bem com 1000 amores de fulano. Daqui a pouco ela está falando mal, odiando. Agora há pouco estava falando bem, cheio de amores, agora está nesse ódio todo. Uma hora está super feliz, daqui a pouco está numa raiva estranha, uma amargura. Então, essa velocidade entre amor e ódio aponta muito para uma instabilidade emocional. Outra coisa, pessoas que são impulsivas, elas não têm freio, elas não têm breque. É um caminhão ladeira abaixo, atropela tudo, fala primeiro, pensa depois, faz primeiro, depois reflete. É tudo na frente, tudo correndo, tem velocidade, mas não tem direção. E isso aponta também para uma instabilidade emocional. Pessoas também têm uma necessidade enorme de serem vistas e aceitas. Não há nada que elas façam que elas não tenham a necessidade de serem aclamadas, aplaudidas. Todo mundo tem que ver, todo mundo tem que saber. Não é possível a ideia de anonimato, de jeito nenhum. Ao mesmo tempo, elas querem ser aceitas, a mais amada, a mais falada. Essa necessidade de estar evidente no meio de todo mundo. Então, isso também aponta para uma instabilidade emocional. Outros são agressivos nas discordâncias. Se você discorda dela, na hora ela arruma algum defeito seu para te atacar. Ou então ela sugere um defeito. Ou então ela inventa um defeito. Mas ela não vai ficar com a tua bronca. Ela não vai ficar com a tua crítica. Ela não vai ficar com a sua exortação. Ela vai te devolver na hora o troco. Porque ela não admite ser criticada. Ela não admite que alguém lhe aponte algum erro. E se você discorda dela, você é inimigo, porque você tem que pensar igual, porque ela defende as ideias dela, não porque são boas, porque são delas. Então, ou você concorda com ela, ou então você não convive com ela. E isso é muito ruim, que aponta para uma instabilidade emocional. Já outras dramatizam situações com uma facilidade. A coisa é pequena, mas dramatiza e chora ou se enerva, não consegue lidar nada com brandura, com tranquilidade, com boa reflexão, tem que sempre explodir, tem que sempre buscar um culpado, tem sempre que armar um circo em volta de pequenas situações, coisas corriqueiras que seriam rapidamente resolvidas. Mas não, tem que fazer um drama enorme com situações que às vezes são tão pequenas, tão corriqueiras, tão triviais, mas para ela não é assim. Isso é instabilidade emocional. Olha, se você é assim, tem um desses traços, ou 2 ou 3, ou eu, é muito importante que a gente comece a refletir sobre isso. Porque pode ser que pessoas que te amam muito já passaram a evitar você, porque elas se machucam sempre que se aproximam. Cuidado com isso. Por um outro lado, vale a pena a gente entender o seguinte, que eu não devo oscilar tão velozmente assim entre amor e ódio. Eu preciso ter uma opinião formada acerca de pessoas e coisas, o que não significa que eu possa vir a mudar de ideia, mas eu preciso ser uma pessoa conhecida e não desconhecida. As pessoas que convivem comigo podem olhar para mim e dizer assim, não, ele é assim. E nunca, jamais olhar para mim e dizer assim, vamos ver como é que ele está hoje. Gente, isso é ser desconhecido o tempo inteiro. Eu preciso ter uma personalidade conhecida, para que então as pessoas possam se relacionar comigo, porque me conhecem. Eu também não preciso ser aquela coisa impulsiva. Não, espera um pouco, eu posso pensar primeiro e falar depois. Eu posso refletir primeiro e agir depois. Eu posso fazer tudo isso. O que adianta ter velocidade se não tenho direção? Eu estou indo numa pressa danada. Para onde?
Então, eu preciso refrear isso aí. Eu não preciso ser um refém da impulsividade. Do mesmo jeito, na vida da gente, muitas vezes, em muitos aspectos e áreas, eu vou ser excessivamente anônimo. Não serei conhecido, não vão ficar sabendo o que fiz, mas eu vou fazer assim mesmo. Eu não preciso ficar querendo ser visto e aceito. Eu simplesmente sou o que sou, faço o que preciso, faço porque é o meu tempo, faço porque é a minha vez, faço porque é a minha obrigação, mas não quero que fique tocando banda diante de mim, porque fiz. Então eu preciso saber lidar com o anonimato, porque isso também é normal na vida de qualquer um de nós. Em relação a críticas, a mesma coisa. Eu preciso respeitar a opinião do outro. Ninguém precisa ser como eu. Quando eu não suporto uma crítica, isso demonstra que eu tenho uma ideia equivocada sobre a minha pessoa, porque eu sou imperfeito e até naquilo que hoje estou convicto, posso estar errado. Eu tenho que ter essa consciência. Então eu aceito sim a crítica, eu aceito o comentário e eu vou aprender a lidar bem com as pessoas que são diferentes de mim. E isso não é problema para que a gente tenha um convívio. Relacionamentos são assim, envolvem pessoas diferentes. Então, quanto mais eu sei lidar com as diferenças, mais maduro eu sou e muito mais amigos eu terei. Por fim, também não preciso ser um diretor de Hollywood para a cada situação que me acontece eu monto um filme em cima. Não, são situações que eu preciso ser mais prático e deixar de dramatizar, chorar menos, reclamar muito menos, mas ser alguém que realmente encara situações de frente e busca praticidade, buscar uma solução mais tranquila, sem fazer barulheira danada ao redor de situações que às vezes são tão pequenas e não merecem nem 10% da atenção e o barulho que a gente dá e faz. Tá bom? Eu espero você aqui para mais assuntos assim como esse, sobre as coisas que você precisa saber sobre você. Um bate-pertê. Tchau.